Abra sua Bíblia no livro de Esther. E eu vou pregar uma palavra aqui que eu já preguei antes, mas está dentro de um contexto que nós estamos vivendo. Nós acabamos de fazer uma campanha de 7 dias que encerrou meia-noite, com uma vigília maravilhosa. E nós pedindo para Deus, para ter mais intimidade e relacionamento com Deus. Na realidade, o nosso pedido na campanha é de batismo com o Espírito Santo. Batismo de fogo, para que o Espírito de Deus venha se mover em nós, para que venha nos vivificar, nos batizar com fogo. Mas isso só acontece mediante uma proximidade de Deus. Isso só acontece mediante um relacionamento íntimo com Deus. Há uma busca incessante. Uma busca incessante. E o tempo todo, Deus nos chama para isso. Deus nos chama para intimidade. O tempo todo, Deus nos chama para relacionamento. Na sexta-feira aqui, eu preguei uma palavra que muitas vezes nós falamos somente o finalzinho dela, né? Mas Jesus diz assim, em João 15:7, se estiveres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então Jesus fala aí de um relacionamento íntimo. Se nós estivermos nele, arraigados nele, e as palavras dele em nós, então nós vamos pedir o que nós quisermos e nos será feito. Amém? Isso é fato, isso é verdade. E hoje nós vamos ver como o rei nos chama o tempo todo para perto dele. Nós temos aqui um trabalho na quarta-feira à tarde, das 5 às 6, que é 1 hora com o rei, baseado em cima do versículo bíblico no livro de Esther, aonde o rei chega para Esther e diz: me pede o que você quiser, e até metade do reino se lhe dará. Ou seja, ele estende o cetro para Esther e ele diz: me pede, porque até metade do reino eu vou te dar, se você quiser. Mas tudo isso tem um contexto muito grande. E Deus quer nos levar para dentro desse contexto. Amém, queridos? Então nós vamos ver uma história, porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, Paulo nos fala. Não é verdade? E o título dessa mensagem é Respondendo ao Chamado do Rei. Diga para o seu irmão, responda o chamado do rei. Eu costumo dizer que Deus não responde os nossos questionamentos. Deus responde as nossas respostas. Conforme nós respondemos para Deus, conforme a resposta do chamado, conforme a resposta da obediência, aí Deus vem e nos responde com fogo. Amém? Eu vou ler apenas o verso 11 e 12 do capítulo 1 do livro de Esther. Todo mundo abriu? Eu posso ouvir um glória a Deus daqueles que abriram? Aleluia, eu creio que Deus vai falar nesse lugar, nessa noite. Eu creio que Deus vai mudar situações, Deus vai mudar posições nesta noite, porque quando a voz dele, a palavra de Deus diz que a voz dele dá cria às cabras. Então a voz de Deus nessa noite vai dar cria em nós. Porque aquilo que ele já tem gerado pelo Espírito. Amém, queridos? Ok. Verso 11. Que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos
e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Diga, se você for mulher, eu sou em extremo formosa. Mulher gosta disso, né? Agora o homem pode dizer, eu sou em extremo formoso. Handsome. Pastor Davi, é para mim esse sinal? Ok. Ele está traduzindo e às vezes eu passo das medidas. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Ok. Para eu não ler todo o contexto, eu aconselho você que leia o livro de Esther. É um livro poético, lindo, 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 lindo. Uma história pequena e maravilhosa. Eu vou dar uma pinceladinha no contexto, para você entender melhor. O rei Assuero, na província de Suzã, ele estava dando uma festa. E já estava aí pelo 7º dia de festa, ele estava alegre, o coração dele alegre. E a esposa dele, a rainha Vasti, resolveu dar uma outra festa, uma festa paralela. E lá no 7º dia, a Bíblia conta que ele, muito alegre, ele mandou chamar a rainha. Para que a rainha fosse introduzida na presença dele, juntamente com os outros príncipes que estavam com ele. Ele queria mostrar a sua esposa, ele queria mostrar a rainha, e queria ter um momento com ela. Então ele manda chamá-la. Mas a palavra de Deus é bem clara aqui no verso 2, que a rainha recusou entrar na presença do rei. Ela recusou ir. E a Bíblia diz que ele muito se indignou. Ele ficou muito indignado. Mas ok, foi uma escolha que a rainha fez. Amém, queridos? E como ele ficou muito indignado, alguém veio e deu um conselho para ele. E o conselho foi o seguinte. Deixa eu achar aqui. No verso 19 diz assim: se bem parece o rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre nunca mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Nós muitas vezes somos muito seguros de que uma vez que nós fomos eleitos, uma vez que nós fomos chamados, uma vez que nós estamos assegurados, porque a salvação nós não perdemos. Amém, queridos? A salvação nós não precisamos fazer nada por ela. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, pecadora, vil pecadora, da forma como eu era, da forma como você era. Ele olhou e ele resolveu pagar esse preço de amor por mim e por você, e nos introduzir para um outro nível, para o nível de salvação free. Amém? Ele pagou todo o preço, isso já foi pago, isso é fato, ponto. Mas isso nos dá o direito de desobedecê-lo? Muito pelo contrário. O direito de desobedecer tem até quem não desfrutou ainda desse benefício. Isso não nos dá o direito de desobedecer. Isso não nos dá o direito de recusar Deus. Isso não nos dá o direito de sermos mais donos do nosso nariz. Muito pelo contrário.
Nós fizemos uma aliança com ele. Amém? Vasti havia feito uma aliança com o rei. Ela era esposa do rei. Ela era rainha. Ou seja, ela era uma autoridade debaixo da autoridade do rei. E a igreja do Senhor, quando não estou pregando essa palavra para mulheres, viu? Essa palavra é para nós. A igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, é homem e mulher. Amém? Então, queridos, e outro dia, alguém veio aqui e falou que a igreja, a noiva de Deus, a igreja do Senhor não é a esposa. Eu não sou a esposa do Senhor. Sim, nós somos. Isaías 54, no verso 5, é muito claro quando ele diz: o vosso Redentor é o vosso marido. Então hoje eu tenho um dono, eu tenho um marido. Você, homem, você, mulher, tem um marido. Amém? E o seu marido é Jesus Cristo. É o Rei da Glória. Posso ouvir um aleluia por isso? Ok. E aí o que ele dá esse conselho? No verso acima, ele diz assim, o conselheiro diz para o rei: se o rei não tomar uma providência, a notícia vai se espalhar. E todas as outras vão se sentir no direito de fazer isso, porque o testemunho de Vasti foi péssimo. Aí nós vamos lá para Romanos 2:24, quando Paulo nos diz que é por vossa causa que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, uma vez que nós fizemos uma aliança com o rei, que nós nos casamos com ele, então, nós temos um compromisso firmado com ele. E uma vez que nós não o obedecemos, nós não andamos segundo a palavra dele, e nós não atendemos o chamado dele, o nosso testemunho vai contar aí fora. Isso é sério? Right? É sério? Você pode interagir comigo? Muito sério, amém, queridos? Muito sério. Se você não interage comigo, eu penso que você não está entendendo. Aí eu vou repetir. Para eu não ficar muito repetitiva, você já diz: I got it. Entendi. Peguei. Glória a Deus. Aleluia. Ok? Então, quando recusamos, o que acontece? O chamado do rei, nós corremos um sério risco. O edito foi promulgado, ou seja, a lei foi criada. E Vasti nunca mais pôde entrar na presença do rei. E quando você vai ler o livro, que eu aconselhei você ler. Amém? Pegou? Quando você vai ler o livro, você vai ver que ela continuou morando no palácio. Ela continuou nas dependências do palácio. Mas nunca mais ela desfrutou da companhia ou da presença do rei. Nunca mais ela teve o privilégio de estar diante do rei. E o rei, então, começou a procurar para si uma outra que fosse mais obediente. Literalmente assim. Quantos de nós hoje, quando eu falo nós, eu estou pregando para a igreja do Senhor em geral. Quantos hoje, queridos, de nós estamos dentro da igreja, sentados no banco das igrejas, ou dessa, ou de outra, qualquer, mas não desfrutamos mais da presença do rei. Não temos mais o prazer de contemplar a face do rei.
do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses? Quantos? Porque muitas vezes trocamos o chamado de Deus, a presença de Deus, por aquilo que nos dá prazer. Vasti, ela estava dando uma festa para as suas amigas, para as suas companheiras. Ela estava ocupada. Festa fala o quê? De entretenimento. Quantos de nós, muitas vezes, oramos por avivamento, né? Pedimos, eu quero ser avivado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas nós nos envolvemos tanto com os nossos entretenimentos, com aquilo que nós achamos que é bom para nós, que é prazeroso para nós, que dá prazer para nós. E a hora que Deus nos chama, e a hora que Deus fala, vem. Já reparou aquela hora que às vezes a gente fica angustiado, que dá um negócio que a gente não sabe o que é? Já reparou? Você tem disso? Aí sabe o que muitas vezes a gente faz? Vai lá, abre a geladeira. Estou com vontade de comer uma coisa diferente. E muitas vezes não detectamos que aquilo foi gerado pelo Espírito de Deus, e é Deus nos chamando, falando, vem. Porque eu quero que você deposite as suas angústias agora diante de mim. Quantos de nós, muitas vezes, estamos assim, entediados, né? Ai, eu preciso fazer uma coisa, deixa eu olhar que filme que está passando. Vou botar um filme no Netflix, preciso relaxar. É o Espírito de Deus te chamando. É Deus dizendo, vem para a minha presença, porque eu quero te acrescentar algo. Vem para a minha presença, porque eu estou preparando um livramento para você agora. Quantas vezes? Porque, sinceramente, queridos, muitas vezes não é tão prazeroso assim. Né? Aí, às vezes, nós sentimos aquela coisa, aquele negócio. Ah, deixa eu passar a mão no telefone, deixa eu ligar para alguém no Brasil, porque é saudade. Saudade da minha família no Brasil. Né? Saudade de Deus. De ter comunhão com o Rei. Intimidade com Ele. Porque quando nós entramos na presença do Rei, Ele nos reveste. Posso ouvir um amém? Vocês entenderam? Ai, ai. Então, o resumo, queridos, é que Vasti, ela continuou morando no palácio, mas ela não desfrutava mais dos favores de rainha. A prioridade não era mais ela. A autoridade não era mais dela. Ela estava no palácio. Ela estava ali, frequentando, mas não tinha autoridade de rainha mais. Não tinha mais os benefícios que uma rainha tem. Ela não tinha mais a primazia diante do rei. Porque o lugar dela iria ser dado a outra, melhor que ela, que tivesse o rei em primeiro lugar, que obedecesse o rei e que sentisse prazer no chamado do rei. E eu quero que você nessa noite medite, para que é que o rei tem te chamado? Qual é o teu chamado? Porque cada um de nós temos uma chamada. Ele nos chama para a presença dele. E na presença dele, ele nos ensina a caminhar com ele. E ele acrescenta dons para as nossas vidas, para ser usado
em favor dele. Guarde isso e preste atenção nisso. Agora o rei não violentou Vasti. Ele aceitou. Ele aceitou. Ele não obrigou. Ele não forçou. Ele mandou chamar. Ela não foi. Apesar dele ter ficado muito irado, ele não falou nada. E muitas vezes, por nós não ouvirmos, Deus nos dá uma grande bronca, uma grande repreensão. Ou acontecer algo muito terrível com a gente fala, passou batido. Não é? E aí a gente faz tudo de novo. Quero dizer para você que ele é educado. Ele bate na porta. Vamos ver? Vá para Cantares. Capítulo 5 de Cantares. No verso 2, nós vemos mais uma história, mais um livro poético. E vamos tirar o ensinamento que Deus quer trazer para as nossas vidas nessa noite. Verso 2 do capítulo 5 de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ou simplesmente Cânticos. Todo mundo abriu? Posso ouvir um glória a Deus, daquele glória a Deus pentecostal? Olha o que diz aqui. A esposa diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Olha o que ela fala. Eu dormia, mas o meu coração velava. Precisamos tirar o engano do meio da igreja. Às vezes eu ouço uma frase assim: pastora, eu não estava lá, mas eu estava em espírito. Ela aqui estava dormindo, o coração dela velava. Mas o noivo nos pede um pouquinho mais que o coração velando. Eis a voz do meu amado, que está o quê? Que como que está na sua Bíblia? Batendo. Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica. Ela responde: já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se moveu por amor dele. Você está vendo a relação de amor entre a igreja e o amado? Nós amamos ele. Isso é fato, isso é verdade. Se você está aqui, é porque você ama ele. Se você entregou a sua vida um dia para ele, é porque ama ele, é porque tem uma aliança com ele. Isso é verdade. Ela diz aqui: o meu coração tremia. E muitas vezes o nosso coração treme. Sentimos o amor por ele, mas ele quer algo mais profundo comigo e com você, com a igreja dele. Amém, queridos? Então ele diz, e aí ela vem com a justificativa que muitas vezes nós damos. Ela diz assim: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão numa fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara, e tinha ido embora. A minha alma se derreteu, quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém,
Se encontrardes o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor? Olha que história de relacionamento. Ele bateu, mas ela estava cansada. Ela já tinha despido a roupa, já tinha lavado os pés, já estava deitada. E ela ponderou, será que eu vou? Que eu não vou? Mas, dentro dela, ela resolve, então, correr. Quando ela vai, too late. E aí uma série de fatos começa a acontecer. Qual o interesse do Senhor? E qual o interesse desse esposo? Bater na porta, querer esse relacionamento. Ele queria só relacionamento. Apocalipse 20, você vai falar, isso aqui é Velho Testamento. Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Eu cearei com ele. Eu terei comunhão com ele, intimidade com ele e ele comigo. Você está vendo que a palavra de Deus é uma história de relacionamento? É o que ele quer conosco? De vida, de intimidade. É isso que ele quer. Então nós vamos discorrer um pouquinho aqui nesse trecho. No verso 3, ela dá as justificativas legítimas dela. Ela tinha justificativas. Ela estava cansada. Ela já tinha se despido, tirado a roupa dela, deitado, lavado os pés. Né? Gosto de uma música da Ludmilla que diz assim, alta madrugada vem, já estou cansada, mas ouço Deus me chamar. Já ouviu essa música? Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. E às vezes a gente ouve mesmo, não é? Nessas situações que eu já citei aqui para você, Deus nos chama o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo Ele quer nos ensinar, o tempo todo Ele quer falar conosco, o tempo todo Ele nos quer perto dEle. E ela deu a justificativa dela. Qual é a justificativa que eu e você temos dado para não cumprir ou aceitar o chamado do rei? Qual? Quantas vezes o rei tem nos chamado e nós temos falado, mas assim não. Assim eu não concordo. Assim eu não aceito. Esse é o meu jeito. Essa é a minha forma de ser. Ele nos chama porque Ele quer nos mudar. Amém, queridos? Ele quer nos transformar. Ele quer nos moldar. E na presença dEle nós encontramos isso. Nós encontramos isso. No verso 6. No verso 6. Busquei-o. Não. Cadê? Abri o meu amado. Busquei-o e não o achei. Nós temos que aproveitar o tempo e a hora em que Ele está nos chamando. É a hora dEle. É do jeito dEle. Quem é o rei é Ele. Quem é o Senhor é Ele. Quem é o marido é Ele. Quem é o pai é Ele. Quem é o Todo-Poderoso é Ele. Quem manda é Ele. Amém, queridos? Eu tenho um amigo que ele dizia assim, aliás, ele foi embora para o Brasil, era tesoureiro dessa igreja, ele dizia assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quem manda é Ele.
Então, se nós não buscamos no tempo dele, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E se nós não nos encaixamos naquele momento, debaixo daquele propósito, passa. E olha o que diz a palavra em Isaías 55:6. Alguém sabe aí de cor? Porque é um versículo muito conhecido. Buscai o Senhor enquanto... Como que é? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aquela moça, ele bateu, a moça de Cantares, ele bateu e ela titubeou, se espreguiçou, né? Antes foi mandar lá um recadinho no Facebook. Aí do Facebook ela viu outra coisinha na internet, passou, que foi. Ai, meu amado, eu amo tanto, tanto, eu preciso tanto dele. Correu. Chegou lá, passou. Too late. You got it? E aí no verso, ainda no verso 6, ela diz assim, primeiro, busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. O que impede o Senhor de nos responder? Ele diz assim, Isaías 59, ele diz assim, o meu ouvido não está gravado ou não está tampado para que eu não possa ouvir. E nem o meu braço encolhido para que eu não possa atender. Então, isso é fato. Ele ouve e ele atende. E aí ele diz assim, ele acrescenta, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Entre vós e o vosso Deus. Qual é a iniquidade aqui, nesse caso? Alguém consegue detectar qual é a iniquidade? Displicência, negligência, desdenho, mas a pior delas, independência. Eu resolvo a hora que eu vou, eu resolvo a hora que eu abro, eu resolvo a hora que eu faço e como eu faço. Foi o caso de Vasti e foi o caso da noiva de Cantares. Ficou todo mundo silencioso olhando para mim. Mas são as vossas iniquidades. E a iniquidade nossa aqui, que nós, a igreja do Senhor, nós, eu não estou apontando ninguém, nós, eu me incluo, a igreja do Senhor, praticamos hoje, é independência de Deus. Temos uma falsa dependência. Gostamos de cuidar dos nossos interesses, em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz em Mateus 6, conhecido de todo mundo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é somente eu me trancar dentro de um quarto e falar, eu estou aqui quietinho, eu fico aqui com Deus, quietinho, 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 quietinho. É buscar o interesse de Deus, fazer a vontade de Deus, atender ao chamado de Deus, buscar o reino de Deus para a terra, ser instrumento nas mãos de Deus para trazer o reino dele para cá. Eu estou sendo esse instrumento. Eu estou buscando o reino de Deus para a terra. Eu estou atendendo o chamado de Deus? É uma interrogação que nós temos que ter. Ou eu estou fazendo tudo no meu tempo, na minha hora, da minha forma, conforme eu direcionei para a minha vida. Eu conheci uma pessoa no passado, que eu fui pregar para essa pessoa, e ela virou para mim e falou assim,
Falei, Deus tem um chamado para você. Você foi chamada para servir a Deus. Estava desviada essa pessoa. Há 10 anos desviada. E coisa dura crente desviado, né? 10 anos desviada. E eu preguei para ela, eu falei, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus quer usar você. Ela olhou para mim e falou assim, minha vida está todinha planejada até 2016. Isso era 2004. Eu não vou contar quem é, gente. Ela mesmo, pastora Cris. É porque todo mundo aí estava sinalizando que sabia. Mas é bom vocês saberem quem é o santo, porque daí vocês têm certeza que eu estou falando a verdade. Ela virou para mim e falou assim, a minha vida já está todinha planejada. Eu falei, glória a Deus, porque a partir de agora ele vai bagunçar todinha. Está aí. Só que ela resolveu acreditar no chamado e aceitar. Aleluia. Mas nós vamos ver o perigo disso. O perigo de nós atrasarmos. O perigo de nós retardarmos, como fez essa moça de Cantares, essa noiva, essa esposa. Verso 7. Olha o que aconteceu. Pastora Márcia, tem uma água minha ali já aberta. Ó. Pega ela, que eu não desperdiço essa. Please. Obrigada. Então, muitos de nós, às vezes passamos algumas lutas e falamos, Deus não está me ouvindo. Deus não está me atendendo, está acontecendo isso, mas nós corremos um risco. E ninguém está nessa situação aqui, mas nós precisamos evitar para não chegar lá, para não desfrutar dessa consequência tão terrível e desse risco tão terrível. Eu conheço muita gente nessas situações. E aqui no verso 7, ela sai então. E diz aqui, encontraram-me os guardas que rodeavam a cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me um manto, os guardas dos muros. O que são esses guardas aqui? O que você imagina que pode ser esses guardas? Alguém arrisca um palpite? Alguém falou aí demônios. Demônios. A palavra de Deus declara que o diabo, o nosso adversário, ele anda. E olha, antes disso, a palavra do Senhor diz assim, sujeitai-vos, pois a Deus. Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Vigiai e orai. Eu misturei os versículos, né? Vocês perceberam? Claro, está todo mundo esperto, né? Eu misturei Pedro com Tiago. Mas vigiai e orai, sem cessar. Ou seja, esteja em intimidade com ele sem cessar. Porque há um diabo, vosso adversário, que anda ao vosso redor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. E essa moça aqui, essa abençoada aqui de Cantares, ela deixou ele ir, deixou o noivo ir. Os guardas da cidade a encontraram, a espancaram. Amados, eu sou pastora. E eu gosto de cuidar de ovelhas. E como eu encontro ovelhas espancadas. Pessoas que estão sendo espancadas,
espancadas por demônios. E não fazem ideia que estão sendo espancadas. Espancaram-me os guardas da cidade. E eles fazem mais alguma coisa. Quando os guardas espancam, eu quero dizer para você que a pessoa entra naquele contexto de João 10:10, que o ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. Ela começa tendo tudo dela roubado. Ela vai perdendo tudo. Tudo vai sendo destruído na vida dela. E muitas vezes ela não vai percebendo, porque ela corre para cá, ela corre para lá, ela se agita. Ah, o dinheiro está pouco, então eu vou fazer mais um part-time. Ah, meu filho está com trabalho, então eu vou. Entendeu? É um negócio assim, mas não para ver aonde é que está errando. E aí, mais uma coisa que diz aqui no verso 7. Feriram-me. Feriram-me. Quantas feridas na alma. Quantos hoje, de nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja com a alma ferida, machucados, muito machucados. O afastamento do noivo implica em espancamento, implica em feridas. Você está conseguindo entender esse versículo aqui? Tiraram-me o manto. Olha só, espancaram, feriram, tiraram o manto. A outra perdeu o quê? Ela perdeu a coroa. Ela perdeu a autoridade. O manto fala de autoridade. E hoje os crentes, nós os crentes, precisamos resgatar a autoridade que Jesus já nos deu. Hoje, nós precisamos resgatar a autoridade que nós temos perdido e por algum motivo nós temos perdido. Qual será o motivo? Roubaram-me um manto. Manto fala de dignidade. Manto, queridos, fala de identidade. O que Jacó fez para o filho dele? O que ele fez para José? E deu de presente para José, para dizer que José era o filho preferido dele. Ele fez um manto. E ele colocou sobre José. E quando os irmãos de José, quando o diabo, usando os irmãos de José, atacaram José, eles roubaram, eles rasgaram o manto. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Não é verdade? Aqui essa noiva teve o seu manto roubado, o seu manto tirado. Por quê? Porque o noivo não estava ali. Então, um passo para longe do chamado de Deus, na hora de Deus, é um passo para perto dos inimigos. E os inimigos, eles só servem para ferir, para bater, para machucar, para roubar o manto, para roubar aquilo que você tem de melhor. Manto fala de proteção. Para roubar o que você tem de melhor. Então nós podemos ver, volte lá para Esther. Já vou encerrar. Nós vamos agora para Esther, lá no capítulo 5. O que nós podemos fazer para mudar isso? O que nós podemos fazer para acordar na hora certa, na hora que o noivo está batendo? Nós precisamos fazer o que Vasti não fez e que Esther fez. Vasti, ela precisava do quê? Ela precisava do quê para
entrar, para ir, para obedecer o rei, ela precisava de um posicionamento. É agora que o meu rei me chama, então é agora que eu vou. Esther, quando o tio dela, quando apareceu a oportunidade para ela ir para o palácio, para ser escolhida, para ser candidata para ser esposa do rei, ela foi e ela fez o melhor dela, e ela foi encontrada diante do rei com graça, e ela se tornou esposa do rei, ela se tornou rainha no lugar de Vasti. E depois, quando teve uma situação que o povo todinho, todo o povo estava em perigo, o inimigo estava atacando, ia matar toda a gente dela, toda a nação dela, ela recebe mais um chamado. Ela recebe um chamado do tio dela, de Mordecai, para fazer alguma coisa, para entrar na presença do rei, para interceder pelo povo. E ela diz assim: eu não posso entrar na presença dele sem ser chamada. E o tio manda dizer para ela assim: olha, quem sabe se não é para uma conjuntura como esta, que tu fostes elevada a rainha. Quem sabe se não é por uma conjuntura como esta, que Jesus Cristo pagou um alto preço por mim, por você, derramou o sangue dele na cruz, para nós nos levantarmos, para nós jejuarmos, para nós orarmos, para nós entrarmos na presença do rei, para nós tomarmos uma providência diante de tudo que nós vimos, estamos contemplando diante dos nossos olhos. Deus não pagou um alto preço para nós. Deus não nos colocou na posição de reis, de sacerdotes, para ficarmos dormindo ou em letargia. Ele nos chamou para cumprir um chamado, para atender um chamado. É para isso que Ele nos chama diariamente. Esther, então, ela começou, pagou um preço, se levantou. É fácil? Não é fácil. Primeira coisa, ela ficou 3 dias em jejum. E tomou um posicionamento. Como rainha, ela disse: ordena o povo que também entre em jejum comigo. Ela disse: eu tenho autoridade, me foi delegada a autoridade, e eu vou usar essa autoridade. E ela entrou em jejum, ela entrou em oração. E depois disso, ela se vestiu com as suas melhores vestes e ela foi para a presença do rei. Correndo riscos. Deve ter tremido nas bases. Quantas vezes Deus pede algo para nós que a gente treme? Não é verdade, queridos? A gente treme nas bases, a gente não sabe nem como vai fazer. Mas o rei quer que faça. Então é fazer. Aí, quando ela chega diante do rei, o rei estende o cetro para ela e diz assim: me fala o que tu queres, rainha Esther, porque até metade do reino eu vou te dar. Ela olha para ele e não pede nada. Ela diz: meu rei, meu senhor, a única coisa que eu quero é preparar um banquete para o meu rei. E que meu rei venha jantar comigo e se alegrar comigo. Ela deixa tudo para fazer um jantar para o rei dela. E o rei vai. Quando o rei chega lá, se alegra demais com a atitude dela e diz: me pede o que você quer, rainha Esther. E até a metade do reino te será dado. Aí ela diz: meu rei, a única coisa que eu quero é que o rei me dê novamente o prazer da sua presença. E eu quero jantar com meu rei de novo. E o rei, mais uma vez, vai. E quando chega na terceira vez, no terceiro jantar, Esther diz assim, quando o rei diz assim: mas, rainha Esther, eu faço qualquer coisa por você. Vocês se lembram da pregação de sexta-feira? Qualquer coisa.
Aí ela diz: meu rei, o inimigo está querendo matar o meu povo. E eu faço parte desse povo. O rei, então, queridos, para resumir toda a história, interessante, o inimigo foi junto. Sabe por quê? Porque ele não deixa, ele fica rodeando, ele fica por perto, ele vai junto. Mas é ali, naquele lugar, que o rei vai se levantar para destruir o teu inimigo e o meu inimigo. É no lugar da comunhão. É quando nós agradamos o coração do rei. É quando nós atendemos o chamado do rei. É quando nós nos preparamos para o rei. É quando a nossa alegria é o rei. É quando nós nos preocupamos em oferecer o melhor de nós para o rei. Esther ofereceu um banquete. Ela cozinhou para o rei. Ela ofereceu as suas mãos. Ela deu o que ela tinha de melhor para o rei. Quando nós fazemos isso, o rei se derrete. E o melhor dele vem para nós. Queridos, para resumir a história, o rei mandou enforcar o inimigo. A casa que era do inimigo, o rei deu para o tio de Esther, para Mordecai. Todos os bens do inimigo. E eu vou dizer algo para você. Isso são os despojos. O Senhor não só vai vencer os seus inimigos, como Ele vai te dar os despojos. O melhor dessa terra. Mas nós precisamos entender que tem que haver um relacionamento com Ele. Amém, queridos? Não é um relacionamento, meus queridos, com as mensagens do YouTube, não. Tem alguma coisa demais ouvir? Sometimes. Tem? Não tem. Mas disso não pode depender nossa vida. A nossa intimidade, o nosso relacionamento. Queridos, Jesus morreu na cruz do Calvário. E Ele nos chamou, nos resgatou do império das trevas. A palavra de Deus me diz que foi para ser um só Espírito comigo e com você. Amém? Todo relacionamento que não tem intimidade, ele acaba. E quando ele acaba, acontece o que aconteceu aqui com essa moça de Cantares. Isso vai acontecendo sem se perceber. E Deus nos chamou para ter relacionamento com Ele. Cara, eu não consegui pregar nem metade da palavra. E agora? Aleluia. Eu vou citar um versículo para você que eu amo muito, está em 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 23, diz assim: o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria há na sua presença. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria há na sua presença. O salmista Davi, no Salmo 16, ele diz assim: na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, na tua mão direita, delícias perpetuamente. Entrar na presença de Deus é desfrutar das delícias que Ele tem para nós. Entrar na presença de Deus é desfrutar da plenitude de alegria que Ele tem para mim e para você. E essa plenitude de alegria gera força para correr para Ele, para buscar Ele mais ainda. E Ele trabalha a favor daquele que nele espera. É Ele que faz. Eu busco e Ele faz. Fique de pé. Posso dar um dever de casa para você, que eu não consegui falar? Leia Êxodos, capítulo 33. Em Êxodos, capítulo 33, Moisés está numa situação tão ruim, que
ele tinha que conduzir o povo. E Deus não ia com ele. E a palavra de Deus diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. E aí ele faz um pedido para Deus. Ele diz assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O que a presença de Deus traz? Descanso. Na presença de Deus, além de haver plenitude de alegria, na presença de Deus o inimigo não nos alcança. Na presença de Deus há força. Na presença de Deus há vigor. Na presença de Deus há esperança. Na presença de Deus nós somos restabelecidos. É na presença de Deus que nós encontramos aquilo que nós precisamos. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então disse ele: mostra-me a tua glória. E aí Deus vem com aquele diálogo maravilhoso. E ele diz assim: eu vou passar. Homem nenhum nunca pôde ver a minha face, não pode ver. Mas eu vou passar. Se coloca na fenda de uma rocha, porque eu vou passar perto de você, Moisés. E você vai poder me ver pelas costas. Queridos, Moisés ansiava tanto e queria tanto a presença de Deus, mas tanto a presença de Deus. E esse pedido que ele fez aqui, naquele tempo ele não podia ver o Senhor, mas a palavra de Deus diz que ele viu o Senhor. No Monte da Transfiguração, quem era que estava lá? No Monte da Transfiguração, Moisés estava lá, olhando face a face para Jesus. Ali estava a profecia e a lei, cara a cara. Valorize a presença de Deus. Valorize, porque na presença de Deus Ele pode acrescentar tudo que a tua alma anseia. Tudo que nós precisamos, nós podemos encontrar nele. Há um lugar especial para mim e para você. Há um lugar especial. E eu quero que você medite agora. E eu profetizo pelo Espírito de Deus que virá uma disposição sobrenatural na minha vida e na tua vida, dia após dia, para correr para este lugar, para correr para os braços dele, para obedecer ao chamado dele. Diga para ele: Pai, Pai, o Senhor já abriu esse livre acesso, Senhor Jesus, através do teu sangue derramado. Quando o Senhor disse está consumado, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Hoje eu tenho este livre acesso e eu quero ir para este lugar, eu quero correr para este lugar. Na hora que eu estiver triste, eu quero correr para este lugar, porque Tu és a minha alegria, Senhor. Na hora que eu estiver cansada, eu quero correr para este lugar, porque Tu és o meu descanso, Senhor. Na hora que eu estiver, Senhor, sobrecarregado,
cansado, eu quero correr para este lugar, porque o Senhor é aquele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio, Senhor, neste lugar. O Senhor faz esse chamado: vinde a mim, vinde, 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 porque eu tenho alívio. Há um lugar, Senhor, e eu quero ir para este lugar. Este lugar é os teus braços. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu quero descansar à sombra do Onipotente. Eu quero dizer: o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, o Deus em quem eu confio. Oh Deus, tira a independência da nossa vida, Senhor. Somos muitas vezes como meninos que acham que sabe o que está fazendo, que acha, Senhor, que sabe o que quer. Tira toda independência, tira toda negligência, tira toda preguiça, Senhor. Eu não quero mais me cansar demais, me gastar demais com outras coisas, Senhor. Eu quero priorizar o Senhor, porque o Senhor está à porta e bate. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Me ajuda, Senhor, a manter a lâmpada cheia, Senhor. Oh Deus.